Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, essa carta, ela foi uma carta escrita com muito sentimento. Uma carta que, quando nós estudamos ela, nós observamos que há muita alegria aqui, um sentimento de gratidão. E um dos assuntos pelos quais Paulo trata nesta carta, que nos chama a atenção, é a respeito da humildade. A humildade é uma das melhores virtudes que uma pessoa pode ter. Uma pessoa, ela pode ser quem ela for, ter o status que ela conquistar durante a vida, não importa quem essa pessoa é. Mas se ela não tem a humildade, ela perde tudo que ela conquistou na sua vida. A humildade, a palavra humildade, ela está atrelada com a palavra humanidade. Por isso nós entendemos também o seu significado, que a palavra humildade, ela quer dizer estar abaixo, ou estar ao nível do chão, ou também está relacionada com a palavra terra, é da onde vem a palavra homem. E quando eu digo assim, eu sou humilde, eu estou querendo dizer, eu tenho plena consciência de quem eu sou, que eu estou abaixo, que eu não estou acima de nenhuma outra pessoa aqui. Então, quando eu digo eu tenho humildade, ou quando você diz que tem humildade, você está querendo dizer assim, eu sei o meu lugar. Eu sei que eu não estou acima do meu irmão, eu sei que eu não estou acima de nenhuma outra pessoa. E é isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Tanto é verdade que Salomão, lá em Provérbios capítulo 15, no versículo 33, inclusive alguns dizem que o texto áureo do livro de Provérbios é este versículo, que fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Salomão, ele entendeu este conhecimento, este ensinamento. Ele falou assim, olha, você quer ser honrado, primeiro você precisa ser humilde. Jesus, no seu primeiro sermão, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, na sua primeira fase do seu ensinamento, ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes, porque deles é o reino do céu. Ou seja, um dos princípios básicos do cristianismo é a humildade. Sem humildade a gente não chega a lugar nenhum. E quando nós olhamos para a igreja de Filipos, nós percebemos que essa igreja, ela é uma igreja abençoada. Ela é uma igreja que ela foi fundada por Paulo. Paulo, quando ele teve uma visão de um homem dizendo para ele, olha, passa para a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu que o Espírito Santo queria usá-lo na Macedônia para ganhar almas. Irmãos, estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Paulo entendeu que Deus tinha algo para fazer através da vida dele lá na Macedônia.
E ele atentamente, rapidamente, ouvindo a instrução do Espírito Santo e atendendo aquele pedido de socorro, Paulo foi até a Macedônia. Chegando lá, aconteceram coisas maravilhosas. Paulo teve experiências maravilhosas naquele lugar. Chegando em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, uma cidade europeia, ele vai atrás de um lugar para orar. E lá ele se depara com um grupo de mulheres. E ali nós entendemos e nós aprendemos pela palavra de Deus que houve a conversão da primeira mulher na Europa, Lídia, que ela, ouvindo a palavra do Senhor, uma empresária, vendedora de púrpura, com certeza era muito bem sucedida financeiramente, ela, ouvindo a palavra do Senhor, ela entregou a sua vida para o Evangelho. Aqui nós já entendemos que não importa a classe social, o Espírito Santo, quando ele invade o coração de uma pessoa, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser miserável, não importa, essa pessoa vai se render aos pés do Senhor. Porque a palavra, ela penetra o mais profundo da alma do ser humano, aleluia, aleluia. Então esta mulher, ela se converte ao Senhor, ela entrega a sua vida ao Senhor, e Paulo tem essa experiência maravilhosa. Paulo vai até a família desta mulher, e a família se entrega ao Senhor. Outrora Paulo também, em Filipos, ele começa a ouvir uma mulher falando: olha, estes homens que pregam o Evangelho do Senhor, estes são santos, homens de Deus. E aí Paulo fica incomodado com aquilo que aquela mulher falou para ele, e ele fala assim: em nome de Jesus, sai demônio dessa vida. E aquela mulher foi liberta, e por causa dessa experiência, e por causa dessa libertação desta mulher, Paulo é jogado no cárcere. Só que as coisas no Senhor, irmãos, têm um propósito, até mesmo aquilo que parece que dá errado, para a obra do Senhor, para o bem da obra do Senhor, tem um propósito, vai gerar fruto, vai gerar o crescimento da obra do Senhor. E Paulo no cárcere, nós entendemos que acontece uma coisa maravilhosa, nós aprendemos pela palavra do Senhor, que quando Paulo está preso, Paulo e Silas começam a cantar, e Deus manda um terremoto naquele presídio, e aquelas cadeias são abertas, mas eles não saem daquele presídio, porque o objetivo de Deus era tratar com um carcereiro que estava naquele lugar. Aí nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, aleluia. E mais uma experiência maravilhosa na vida de Paulo, que ele prega a palavra para aquele carcereiro, e ele e a sua família se convertem. São mais almas sendo ganhas para a obra do Senhor. E nós percebemos que essa igreja, ela foi instituída, essa igreja ela foi fundada com muita dificuldade. Essa igreja ela foi fundada à base de oração. E eu creio que quando uma igreja ela é aberta, quando vem do coração de Deus o desejo de fundar alguma igreja, essa igreja ela dá frutos, irmãos. E eu creio que o ministério, o sopro divino, ele está em pé até hoje, porque foi da vontade de Deus e não dos homens que essa igreja fosse fundada, aleluia. Assim eu creio, quem crê comigo, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Essa igreja ela foi fundada à base de oração, à base de luta. Paulo sofreu muito, foi preso, foi chicoteado, apanhou muito, mas deu fruto para a honra e glória do Senhor. Todo esforço na obra do Senhor não é vão, aleluia, vai dar o seu fruto. E Paulo fundou essa igreja e cerca de 10 anos depois, Paulo preso novamente, ele resolve escrever esta carta a Filipos, aos irmãos, aos santos que se encontravam em Filipos. E Paulo recebeu um mensageiro, o Epafrodito. A igreja de Filipos, como uma forma de abençoar a vida de Paulo, como eu falei, os irmãos eram irmãos abençoadores, eles abençoavam muito o ministério de Paulo, e eles enviaram dinheiro, enviaram uma ajuda financeira ao apóstolo Paulo. Tanto é verdade que Paulo ele é muito grato nessa carta. Uma das coisas maravilhosas que nós podemos fazer em nossa vida, irmãos, é sermos gratos para aqueles irmãos que foram uma bênção espiritual em nossa vida. Foram uma bênção espiritual em nossa vida.
Infelizmente, em alguns momentos, a gente deixa o sentimento de ingratidão tomar conta do nosso coração. Infelizmente, em alguns momentos das nossas vidas, nós não somos gratos por aqueles homens fiéis que passaram noites, madrugadas, orando, intercedendo pela nossa vida. Aleluia! E Deus nos diz nesta noite, seja grato, interceda pelo teu pastor, interceda pelo teu líder, interceda por aqueles que sofreram em prol do crescimento da obra de Deus. Seja grato pela vida dele. Então Epafrodito, ele envia aquela ajuda financeira para Paulo, e Paulo é muito grato. Inclusive a única igreja que ajudou Paulo financeiramente foi a igreja de Filipos. Só que todas as vezes que o mensageiro ele saía de uma igreja para falar com Paulo, ele não só falava as coisas boas, mas era importante também que ele dizia para Paulo o que estava acontecendo, que ele dissesse para Paulo o que estava acontecendo em meio da igreja. É como se Paulo tivesse chegado para Epafrodito e falasse assim: e aí, varão, como é que está a igreja lá? E aí Epafrodito fala: a igreja está uma benção, aí os irmãos são abençoados e tal, mas tem alguns probleminhas na igreja, alguns irmãos não estão ajudando uns aos outros, alguns estão fazendo por contenda, outros estão fazendo por vanglória. Quando nós observamos o capítulo 2, o início do capítulo 2, nós entendemos que a instrução de Paulo era para arrumar algumas coisinhas que estavam desajeitadas na igreja de Filipos. E como toda boa igreja, ela também tinha os seus problemas. Só que uma coisa que é muito interessante que a gente aprende ao longo da vida: problema não serve para ser jogado fora, problema serve para ser resolvido na casa do Senhor. E Paulo, agora ele precisa resolver esse problema, porque Paulo era o pai espiritual destes irmãos, e ele entendia que os irmãos não poderiam congregar em desunião, não poderiam congregar em contenda. É por isso que Paulo dá este sermão, essa exortação aos irmãos: olha, irmãos, vocês devem servir uns aos outros, vocês devem considerar uns melhores do que os outros, vocês devem amar os seus irmãos. E como todo bom pastor, quem já sentou com o pastor Rigonato sabe do que eu vou falar aqui. Quando o pastor vai dar um puxão de orelha, ele lê no mínimo com uns 40 versículos para dar um puxão de orelha, né? No mínimo uns 40 versículos. Como todo um bom pastor, ele vai levar para a palavra de Deus para ensinar que aquilo que nós estamos fazendo está errado, e nos ensina pela palavra de Deus como nós devemos fazer. Aleluia. E Paulo ele usa uma das mais belas declarações a respeito de Jesus para resolver este problema que estava acontecendo na igreja. É interessante que qualquer problema que nós tivermos na igreja, nós resolvemos da mesma forma que Paulo ele orientou nessa carta. De que maneira? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu irmão, já pensou se em todas as ocasiões, em todos os problemas, em todas as situações de desentendimento dentro da igreja, a gente pensasse assim: puxa vida, como Jesus resolveria esse problema, ou como Jesus se comportaria nesta situação? Eu tenho certeza, irmão, que muitos problemas eles seriam resolvidos rapidamente. Paulo, ele fala assim: olha, o maior exemplo que nós temos para agir, para viver, para falar, para nos relacionar é o exemplo do nosso Salvador, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Ele, olhando para Ele, nós sabemos como devemos viver com os nossos irmãos. Aleluia. E Paulo, agora, para resolver este problema, ele começa a falar a respeito de Jesus. Paulo fala assim no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, nós já entendemos antecipadamente que os irmãos não tinham dentro de si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se algumas contendas no meio da igreja, se alguns
estão fazendo por vanglória, é porque infelizmente, e isso acontece conosco, irmãos, infelizmente acontece, é porque nós não estamos tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aleluia. E por isso nós deixamos a soberba crescer um pouco dentro de nós, aleluia. E é por isso que é importante nós voltarmos um pouco sobre a história da Bíblia. A Bíblia ela nos conta uma única história. A Bíblia nos conta a história da redenção. Nós podemos resumir a palavra do Senhor em 4 palavras básicas. Primeiro, a criação. Depois, a queda. Depois, a redenção e a consumação. Antes de tudo, nós temos o nosso Deus que é eterno, que Ele não teve mãe para que o pudesse gerar, Ele não foi criado, Ele não foi evoluído, mas Ele é desde sempre e para sempre o será. Ele, na sua própria vontade, decidiu criar o ser humano perfeito, o ser humano santo, com seus atributos morais vindos de Deus. Deus colocou no ser humano seus atributos morais. Aleluia, esta é a criação. Quando nós observamos agora para a queda, nós observamos o homem que usou do seu livre-arbítrio agora para pecar contra Deus, e agora o homem atrai para si todo tipo de pecado, todo tipo de maldade. Uma das piores maldades, uma das coisas que o pecado trouxe para a vida do homem é a vanglória, aleluia. E agora este homem trouxe também a morte em 3 esferas, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que nós conhecemos também como a condenação. O homem não poderia fazer nada para se livrar dessa morte, mas Deus, com esse sentimento que Paulo fala, com esse sentimento de humildade, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Sabe o que isso significa? Deus, ele poderia ter dito assim: eu sou Deus, eu não posso tomar a forma de servo, eu não posso ser um humano para livrar o ser humano da morte. Mas a Bíblia diz que ele não teve por usurpação, ele não se importou que ele, sendo Deus, ele viria para viver juntamente com toda a humanidade. Mas mesmo assim, pelo seu amor com que muito nos amou, ele achou necessário, julgou-se necessário se fazer em forma de servo, aleluia. Se fazer em forma de servo. Só que este plano, ele não foi planejado quando o homem caiu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, tudo já estava preparado. Deus, na sua vontade, antes de criar todas as coisas, ele já disse: eu vou criar o ser humano vai pecar, e você, filho, você vai ao mundo, vai tomar forma de servo, vai sofrer, vai ser humilhado, mas no final tu serás exaltado novamente, aleluia, glória a Deus. E não tendo homem como se livrar da morte espiritual. O que é a morte espiritual? O homem agora, ele foi separado de Deus, assim como nas palavras de Isaías, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora Jesus precisava intervir, porque ninguém era digno, ninguém era capaz de reverter essa situação do homem. Jesus precisava agir em prol da nossa vida. Se não fosse, é por isso que nós falamos que se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, aleluia, porque só Ele poderia agir, e Ele veio, agiu, deu a sua vida por nós, aleluia, glória a Deus, deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Jesus em nenhum momento deixou de ser Deus, aleluia. Nós conhecemos aqui o mistério da união hipostática do Senhor, que Ele mesmo sendo homem, Ele também era Deus. Jesus não deixou de ser Deus em nenhum momento, mas Ele tomou a forma de servo. Para lhe oferecer esse sacrifício, era necessário que Ele fosse igual a mim, igual a você.
padecer as mesmas dores que eu e você sofrem, ser tentado da mesma forma que eu e você somos tentados, para que Ele pudesse nos livrar desta morte espiritual, desta condenação eterna, aleluia, bendito é o Senhor. E a Bíblia diz que Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, mesmo sendo adorado eternamente pelos anjos, mesmo assentado no trono do céu, sendo servido pelos anjos, agora Ele se coloca na condição de servo. Sabe para quê, irmãos? Para fazer algo em prol da minha e da sua vida. Para fazer algo em prol da minha e da sua vida. Agora, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o nosso Deus, aleluia, o nosso Deus, e é importante que nós venhamos entender isso, o nosso Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nós conhecemos aqui a doutrina da Santíssima Trindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai nem o Filho, mas nosso Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Na pessoa do Filho, Ele resolve se esvaziar e tomar a forma de servo. Agora, qual é a minha posição, irmãos? Qual é a sua posição que impedirá de fazer algo em prol do meu irmão? Aleluia. O que eu tenho de tão importante que vai me impedir de fazer algo em prol da vida do meu irmão? O que é tão grande em minha vida, tão especial em minha vida, que vai me impedir de abençoar a vida do meu irmão? Ou de fazer algo para o benefício do meu irmão, aleluia. Se o nosso Deus, aleluia, que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, aleluia, quem dirá nós, irmãos? Será que nós seremos orgulhosos o suficiente para não abrir mão, talvez, do nosso cargo, ou talvez de uma conquista para fazer algo em prol da vida do nosso irmão, aleluia? Mas a Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, aleluia. Mas Ele se esvaziou para oferecer a sua vida em prol da minha e em prol da sua vida, aleluia. Glória a Deus. E agora, a Bíblia diz que, se tornando em forma de servo, Ele se humilhou. Perceba que ser humano, o fato de nós sermos humanos, Jesus, Ele tomou a forma de servo para poder se humilhar. Isso é típico da gente, é típico do ser humano. Humilhação é para nós mesmos. Quando nós achamos ruim a humilhação, a humildade, é porque nós não estamos tendo consciência de quem nós somos. Humilhação é para o ser humano. Jesus, Ele precisou tomar a forma humana, para que, sendo em forma de servo, Ele se humilhou. E uma coisa muito interessante, Jesus, Ele se humilhou, mas a Bíblia nos diz, e eu gostaria que você lesse comigo no versículo 8, a si mesmo se humilhou. Como que Jesus se humilhou? Sendo obediente. Ninguém é humilde sem ser obediente. Você quer provar a sua humildade? Você quer mostrar a sua humildade? Você quer se humilhar perante o seu Deus, assim como foi dito, lido aqui, lá em Tiago capítulo 5, você quer se humilhar perante a potente mão de Deus? Obedeça a palavra de Deus, seja obediente assim também como Jesus foi obediente, aleluia, glória a Deus. Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Como Jesus se humilhou sendo obediente. Sendo obediente aqui ao plano de Deus para a salvação. Jesus foi obediente em todos os dias da sua vida, obediente à palavra de Deus. Mesmo sabendo que Ele seria humilhado, Ele foi obediente, aleluia. Mesmo sabendo que Ele seria insultado, Ele foi obediente. Mesmo sabendo que Ele seria maltratado, Ele continuou sendo obediente. E agora eu pergunto para nós mesmos, o que de mal nos poderia acontecer para nós deixarmos de sermos obedientes ao Senhor? Se Jesus sofreu tanto
tanto que ele sofreu, ele foi obediente até a morte. E nós, irmãos, será que talvez uma palavra um pouco bruta de vez em quando, ou um puxão de orelha, ou uma chamada de atenção, ou uma falta de respeito, será que isso é motivo para nós deixarmos de sermos obedientes? Aleluia. Bendito é o Senhor. Mas a palavra do Senhor fala assim, ele foi obediente até a morte. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Jesus sendo adorado no céu, sendo servido no céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores para todos sempre, aleluia. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, o Deus soberano, ele agora lhe decide nascer de uma mulher. Decide nascer de uma mulher. Isso já é uma humilhação para o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, que está regendo todas as nações, Criador nas palavras do Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Deus eternamente. Ele agora decide tomar a forma de servo, nascer da Virgem Maria, se humilhando, nascendo em uma manjedoura. Depois ele precisou sair fugido, preste bem atenção, o nosso Deus precisou sair fugido para o Egito. O nosso Deus, ele desceu do céu, veio ao mundo para sair fugido para o Egito. O nosso Deus, ele se sujeitou, aleluia, a ser blasfemado pelos homens. O nosso Deus, ele se sujeitou a ser xingado pelos homens. O nosso Deus, aleluia, se sujeitou a ser escarnecido pelos homens. Vamos lembrar um pouco da humilhação do nosso Deus. O nosso Deus, ele se sujeitou a ser cuspido pelos homens. Aleluia. O nosso Deus, ele se sujeitou ter colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, que penetrou o seu couro cabeludo, penetrando também os seus nervos, tendo a sua cabeça toda perfurada, o sangue escorrendo pela cabeça. O nosso Deus, ele se sujeitou a ser chicoteado. O nosso Deus se sujeitou a ser espancado. Isso tudo é a humilhação do nosso Senhor. O nosso Deus eterno, nosso Deus onisciente, onipresente, o nosso Deus, aquele que seria chamado como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, agora ele resolve se humilhar, sendo chicoteado. E nós sabemos que não foi qualquer chicotada. Quando nós estudamos um pouco a respeito de como era feita a crucificação naquela época, os soldados utilizavam de um chicote chamado chicote escorpião, que nas suas pontas tinham garras, que quando penetrava a pele humana, a pele daquela pessoa que estava sendo chicoteada era arrancada. Jesus, ele foi judiado, aleluia, e sendo judiado, foi para ser escarnecido, para ser envergonhado. O nosso Deus se permitiu, o nosso Deus se sujeitou a passar por todas essas coisas. O nosso Deus se sujeitou a passar por todas essas coisas. O nosso Deus se sujeitou, aleluia, a ser crucificado, uma das mortes mais vergonhosas que nós temos. O nosso Deus se sujeitou a ser trocado por Barrabás. O nosso Deus se sujeitou a ser rejeitado pelos homens. Aleluia. Quão humilhação o Senhor suportou e se sujeitou a passar pela minha vida e pela sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O nosso Senhor, ele se sujeitou a ser pregado na cruz, seus pés e as suas mãos. E ainda na cruz ele foi escarnecido quando falaram para ele: se tu és Deus, desça daí. Aleluia. Mas a palavra do Senhor fala assim: ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia, ele foi obediente ao plano de Deus, porque ele sabia
que o sentimento que ele tinha era o sentimento de fazer algo em prol das nossas vidas, de maneira a qual, se nós não fizéssemos, aliás, nós nem poderíamos fazer nada por nós mesmos, mas ele podia fazer e ele fez. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos livrou da morte, da condenação, para nos dar a salvação. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O nosso Deus se sujeitou a ser humilhado. Se fosse eu sendo humilhado, está tudo certo, eu não sou ninguém. Se fosse qualquer um de nós, estava tudo certo, nós não somos nada, somos seres humanos. Mas o nosso Deus não, irmãos. Isso é doído, isso é doloroso. Mas ele, humilhando-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte e cruz. Sabe por quê, irmãos? Por causa de um sentimento de humildade, de fazer algo pelo seu irmão, por outro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E agora Paulo, ele explicando, olha, o nosso Jesus fez tudo isso, o que mais vocês não poderiam fazer, irmãos? Tanto é verdade que no capítulo 4, Paulo fala de duas irmãs, a Evódia e a Sintique, na qual Paulo roga para ela, olha, trabalhem em um só pensamento no Senhor. E aí Paulo terminando agora essa descrição a respeito da humilhação de Jesus, parece que Paulo ele não consegue parar por aí. Ele fala assim, olha, não posso falar somente da humilhação do Senhor. Alguns teólogos dizem que este era um hino que era cantado na igreja primitiva, e Paulo parece que ele fala assim, eu não posso parar somente na humilhação, mas eu preciso falar sobre a exaltação do nosso Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, tomou forma de servo, se fez semelhante aos homens, mas eu também preciso falar que ele foi elevado à mais alta posição. Aleluia! Ele foi elevado à mais alta posição, de maneira que o nome do Senhor está acima de qualquer outro nome. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, às vezes eu fico assim meio acanhado quando alguém fala que eu vou ganhar a chave, que eu vou ganhar a bênção. Mas quando alguém fala que Jesus é glorioso, que Jesus é maravilhoso, eu tenho vontade de sair correndo pela igreja assim, sabe? Aleluia. Paulo falou assim, eu não posso deixar de falar sobre a exaltação do nosso Deus. Ele estava lá em cima, já antes na mais alta posição, desceu na mais baixa posição, e por causa da sua humilhação, agora ele está sendo exaltado, não pelos homens, não por Pilatos, não pelos soldados, não pelos sacerdotes, mas está sendo exaltado pelo nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não procure se exaltar, mas humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Como que foi a exaltação do nosso Deus? Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós percebemos o nome de Jesus. Quando nós fazemos um estudo a respeito dos nomes da época de Jesus, o nome Jesus era um dos nomes mais comuns que tinham. Então o nome só em si, ele não tem nenhum poder. Mas o nome de Jesus, o Cristo, esse tem poder. Aleluia. Quando nós falamos assim, esse nome... Quando nós falamos assim, este nome tem poder, nós estamos nos referindo àquele que se humilhou e foi exaltado, aquele que deu a sua vida e morreu na cruz sem pecado. Aleluia. Quando nós falamos assim, o nome de Jesus, esse nome está acima de todo nome, nós não estamos falando de qualquer um Jesus, de maneira nenhuma.
Mas nós estamos falando de Jesus que desceu do céu, aleluia, tomou forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, aleluia. Irmãos, aleluia, esse Jesus pela qual nós cantamos aqui, esse Jesus pela qual nós estamos falando aqui, falamos o ano inteiro, aleluia. Esse Jesus, ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, porque o que ele fez ninguém jamais irá fazer, até mesmo porque só ele poderia fazer e ele fez, e só porque ele fez o maior sacrifício, só porque ele passou a maior humilhação, ele também é digno da maior exaltação, aleluia. O nosso Deus é digno, o nosso Deus é digno de louvor, digno de adoração, só ele é digno, aleluia. Glória a Deus. Só o nosso Deus, só o nosso Jesus é digno de louvor. Se eu fosse você, eu não perderia tempo e elevava a adoração a esse Jesus, pois ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Glória a Deus. Só Jesus é digno, aleluia. Esse nome está acima de todo nome, ou seja, o nosso Jesus está acima de qualquer outra pessoa, qualquer outra criatura, seja ela criatura em vida, seja ela criatura sem vida, não há objeto. Nós podemos entender que há muitos outros deuses criados pela imaginação humana, instruídos pelo inimigo, deuses criados em estaturas, em esculturas, deuses que não podem falar igual foi falado aqui, deuses que não podem ouvir, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas não importa quem quer que seja imagem de escultura, seja imagem de outro Deus, na mente, em qualquer outro lugar, o nosso Deus é maior, o nosso Jesus é maior, porque só Ele pode fazer o que Ele fez, aleluia. Nenhum outro Deus poderia agir em prol da nossa vida, sabe por quê? Porque só existe um Deus e um só mediador entre nós e o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma outra religião tem esse privilégio. Nenhuma outra religião tem esse privilégio de poder se ajoelhar aqui, falar com Deus e esse Deus ouvir, irmão. Só o nosso Deus pode ouvir. E o nosso Deus, Ele não só ouve, mas nós sabemos que Ele age em prol da oração, das causas daqueles que oram a Ele, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Só o nosso Deus age, só o nosso Deus pode abençoar, só o nosso Deus pode salvar. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cultuamos, porque quando nós louvamos, nós estamos jogando palavra ao vento, mas nós estamos louvando aquele que foi exaltado à mais alta posição, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E por causa do que Jesus fez, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, ele subiu até a mais alta posição, acima dos anjos, acima dos que estão na terra, humanos, criação, natureza, e não para por aí, o versículo diz, e debaixo da terra também. O nosso Senhor está acima de qualquer potestade, ou principado, ou demônio, está acima do diabo, Ele está acima de toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia. E ainda mais, todos um dia terão que se dobrar perante esse Jesus, todos, até aqueles que escarneceram de Jesus, aqueles que chicotearam Jesus,
Aqueles que fizeram pouco caso de Jesus, pelo que Jesus fez, versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, não é alguns joelhos, não é só aqueles que creem em Jesus, mas todo o joelho, toda alma que respira, os anjos, Satanás, todos eles se dobrarão diante de Jesus, aleluia. Para que todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, irmãos, nós temos a graça, a bênção de crer em Jesus, e hoje nós podemos, aleluia, hoje nós podemos com a nossa língua confessar, sem medo, sem vergonha, sem timidez, e falar assim: Jesus Cristo, você pode falar isso, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Mas todos, irmãos, todos, um dia, a Bíblia diz que aqueles que não creram em Jesus, no juízo final, todos aqueles que morreram, desde Adão até a última pessoa que nascer, que não creu em Jesus, essas pessoas ressuscitarão, e naquele grande dia eles vão ter que se dobrar. Naquele grande dia eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E como tudo aquilo que nós fazemos, o que Jesus fez, que nós fazemos em prol do nosso irmão, e que nós fazemos em prol da obra do Senhor. Versículo 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus Pai. Se eu preciso me esvaziar da minha posição, talvez do meu cargo, talvez da minha condição social, para fazer algo em prol da vida do meu irmão, saiba que isso é para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.